Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Ampere One. O vídeo de hoje a gente vai fazer o famoso test drive, não é mesmo? Vamos fazer o teste dela usando pedais. Como é que vai funcionar esse teste? Conforme eu for explicando para vocês, falando com vocês aqui, vocês vão estar vendo imagens que estão relacionadas ao teste. Eu quero começar o vídeo explicando a cadeia de sinal para vocês. Como é que tá saindo, como é que tá rolando essa cadeia de sinal. Tá saindo da minha guitarra, da minha corte, 11XQM, acho que é esse o nome, eu sou meio ruim com siglas e coisas do tipo, mas tá saindo da minha corte. Da corte tá indo para o pedalboard, certo? Tá atravessando o pedalboard normalmente e saindo do pedalboard tá indo para Ampero somente com a simulação de gabinete e o impulse response de fábrica da Fender, certo? Então essa é a nossa cadeia de sinal. Então o que eu tô fazendo? Eu tô pegando a Ampero e eu seleciono o preset que a minha esposa fez, para vocês terem uma noção de como é fácil fazer um timbre. Minha esposa que não toca, simplesmente chegou lá e fez um timbre de guitarra, e ela deu o nome dela, né? Enfim, deu o nome de blues aí, colocou, fez um timbre sensacional. Qualquer dia desse eu mostro pra vocês o timbre que ela fez. E aí pronto, com esse timbre em mãos, ela deixou lá tudo prontinho. Eu decidi usar esse porque é um dos que estava mais fáceis para poder utilizar. Então eu coloco como amplificador o Fender Twin Deluxe, e nele eu vou colocar o cabeçote de 1 de 12. Cabeçote não, esse é o cabeçote da Fender Twin, baseado no Super Deluxe. Eu esqueci o nome, mas enfim, vocês sabem qual é. E peguei a caixa, o gabinete de mesmo nome. E aí com isso eu fui ligando os meus pedais na ordem que vocês estão vendo. Eu comecei com um delay, vocês podem ver que a partir do delay, conforme eu vou tocando, a repetição vai funcionar do jeito que você setar, né? Do jeito que você organizar. Eu coloquei desse jeito somente para que vocês possam ver o delay funcionando. Geralmente eu não coloco o delay com essa quantidade de repetição. Logo em seguida, né, da esquerda para a direita, eu vou colocar o meu chorus. Dá uma estalada quando eu coloco o chorus, mas é pela questão da entrada. Então eu modificando o captador da guitarra, conforme eu modifico esse captador, ele vai abrandando o sinal, então fica menos pesado, né? Então vocês podem ver conforme eu vou tocando, como é que fica o som. Observem bem a questão de dinâmica, certo? Vai responder bem como se estivesse de fato usando na frente de um amplificador. Pronto, aí vocês podem ver depois quando eu ligo o IP Booster, vocês usando o fone, tem que usar um fone para poder perceber isso bem. Usando um fone vocês conseguem ver a diferença de timbres, aumenta o volume e muda algumas frequências, porque essa é a forma como o IP Booster funciona. Ele não só dá acréscimo de volume, mas ele também modifica um pouco as frequências. Besteira, né? Vai depender muito do que você estiver utilizando, mas ele dá uma modificada assim. Depois disso vocês veem o noise gate, mas quando eu ligo ele só por ligar com a guitarra no limpo, não dá muita diferença. Vocês percebem um pouco mais quando eu coloco a distorção.
Ele trabalha bem o Noise Suppressor quando eu estou usando junto com a distorção. Aí você vê ele trabalhando bem. Além disso, vocês veem também eu usando o wah-wah, tocando ele, certo? Ele funciona também super bem, até dá uma estourada num pouquinho, mas é pela questão do volume que tá. Então, você organizando isso, funciona normalmente. Aí eu vou e troco para a simulação do Marshall, o JCM 800, com um gabinete da Marshall também, do que seria o que eles consideram tradicional. Não sei exatamente qual o falante, mas eu imagino que seja o Celestion. E aí eu tenho que dar uma organizada um pouquinho no preset para ele não ficar muito forte. Aí é aquilo, os pedais vão funcionar como se eles estivessem na frente da entrada do amplificador. Não é como se você estivesse colocando no send return, no loop. Então é uma coisa a ser levada em consideração quando vocês estiverem organizando. A depender do efeito que vocês quiserem utilizar, vocês vão ter que utilizar o da Ampero. Talvez até tenha uma solução para colocar como se fosse no loop, mas eu não pensei porque sinceramente eu não uso os meus pedais com Ampero. Eu fiz o teste somente para vocês poderem ter uma noção. Então aí vocês veem aí como é que fica o som do Marshall limpo. Vocês veem também como é que funciona quando eu ligo o delay, como é que funciona. Vocês também podem ver como é que fica o som quando eu ligo o chorus, como é que ele fica. Eu tenho que sempre dar uma modificada no captador, modificar qual o captador que eu estou usando, porque ele dá, não uma estourada, mas ele dá uma distorcida de leve. E dá uns pops, né? Então eu tenho que mudar sempre esse captador. Mas isso eu acho que é muito do chorus. Ele normalmente, quando eu ligo ele já dá uma estourada assim. Então talvez isso seja muito característico do pedal em si. O próximo elemento, de novo o IP Booster. Aí vocês veem que já usando a distorção do próprio amplificador com ele, já dá uma encorpada. Então assim, gente, vai funcionando de acordo com aquilo que vocês querem fazer. Quando eu coloco a distorção, eu tenho que dar uma mexida nela, ver a quantidade de ganho. Vocês podem ver que eu estou brincando com ganho, eu dei uma reduzida. Então tem esses detalhes. Então assim, é igual como se você estivesse na frente do amplificador. Você precisa de fato organizar as coisas, ver o preset, diminuir isso, aumentar aquilo. Eu deixei todas as simulações dos amplificadores flat, então mid, o grave, o médio e o agudo tá tudo no meio em 50%, em 5, né? 5 horas, não mexi em nada nesse aspecto. Em termos de funcionalidade, funciona super bem como qualquer outra pedaleira. A Ju Oliveira, Juviana,
A guitarrista famosíssima que a gente tem aqui, que toca com o Falcão, que era do Rapa, com o Marcelo Falcão, ela também faz isso. Ela mistura pedais com a pedaleira dela, acho que ela usa uma GT1000, alguma coisa assim. E ela mistura lá os pedais, ou GT100, enfim, ela usa alguma coisa da Boss, né? Porque a maioria das pessoas adoram a Boss. Mas, enfim, ela vai lá e mistura com os pedais dela. Ela disse que, assim, a depender da situação, eu uso só a minha GT1 que ela tem. Aí, a depender se eu tiver mais espaço ou tiver o budget, né? Que os caras podem pagar o excesso de peso, aí ela já leva a GT1000 com os pedais. Então, a depender do que ela for fazer, do que ela for gravar, do que ela precisar, ela vai escolher o set delas e ela mistura sem problemas. E, velho, nenhuma pedaleira vai ser anti-pedais analógicos. Nenhuma. Porque eles sabem que existe uma série de pessoas que faz essa combinação. Eu não faço por uma questão de que pra mim não é prático. Eu pego a pedaleira justamente pela praticidade. Eu não quero ter que ficar montando, organizando os pedais e coisas do tipo. Eu já tive essa minha fase. Talvez também porque eu não tô tocando nenhum som autoral. Se fosse uma coisa minha própria, aí talvez eu até utilizasse essa combinação pra eu poder ter o meu som, né? E o meu som eu acho que envolve muito o uso de pedais. Mas isso também já são as minhas crenças, eu querendo cagar a regra. Pronto, então é isso, tá aí. Eu espero que o vídeo tenha ajudado bastante vocês. Espero que vocês tenham visto, tirado suas dúvidas. Eu fiz um FAQ. Na verdade, o FAQ ainda vai sair. Não, o FAQ já saiu. Na minha programação, o FAQ já saiu. Esse vídeo tá saindo depois. Demorou um pouquinho mais, tive algumas complicações, enfim. O FAQ já saiu, já tem um vídeo com as perguntas mais frequentes. Vê lá se a sua pergunta já não tá respondida lá. Na moral, pelo amor de Deus, deixa de preguiça. Olha lá, certo? Por favor. Mas caso não tenha, caso a sua pergunta seja realmente diferente das que estão lá, pode vir me perguntar que se eu puder responder, eu respondo, beleza? Pronto, então é isso. Vou ficando por aqui. Aquele um beijo, um queijo pra vocês. E até o próximo vídeo da Ampero One.